Olá, eu sou Gislaine Oliveira, começamos agora mais um programa Isso é Montenegro e hoje a gente conta com a participação do Daniel Versa Vercellese, né? Mas conhecido como Versa. Tudo bem, Versa? Tudo já. Então, Versa, conta pra gente quando começou esse trabalho dos desenhos, das ilustrações, né? Quando surgiu? Quanto tempo você trabalha com isso? Eu tenho registros assim, de desenho desde que eu era criança. Assim, minha mãe guardava os desenhos que eu fazia desde os 4 anos de idade. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre tive certeza disso, assim, sempre brinquei de desenhar, sempre desenhei na escola, desenhava a caricatura dos professores no fundo do caderno, né? Desenhava os colegas, mas como toda criança que desenha, eu tinha uma timidez natural do meio, então eu fazia as coisas muito para mim mesmo, assim, um trabalho de busca solitária, vamos dizer, né? E depois, quando eu cheguei na adolescência, que eu tive que procurar emprego, procurar trabalhar, aí que eu fui começar a me deparar com as formas que o cara pode trabalhar através do desenho feito à mão, né? Eu tinha uma noção muito em torno da arte, e quando eu fui buscar o mercado de trabalho, que eu comecei a ter essa noção mais do desenho quanto essa parte comercial mesmo, de como funciona, que tem regras, tu tem que ser um pouco desapegado, né? São universos diferenciados, assim. Mas começar a trabalhar com isso, eu trabalho desde os meus 17, 18 anos, assim, desde a maioridade ali. Só que proporcionalmente falando, eu sempre trabalhei também junto com propaganda e design. E no começo era mais design e propaganda do que desenho, e conforme o tempo foi passando, foi aumentando a demanda de desenho. E a minha meta é um dia estar 100% só desenho e não tendo que fazer mais outras coisas para complementar. Porque é Brasil, né? A gente viver de desenho não é tão fácil, o cara tem que ter um pouco de rebolation, né? Tem que se virar, isso, tem que fazer mais do que uma coisa. Né? E cursos você fez? Você tem uma formação nisso, Sim, né? É legal essa pergunta, porque o pessoal, as mães, principalmente quando eu faço oficina em escola, sempre me perguntam como é que eu faço para botar meu filho para aprender a desenhar e tal. O curso para quem quer desenhar é um só, é desenhar. O desenho é uma habilidade, então assim como qualquer habilidade, ela precisa de prática. Se a criança ou o jovem não tiver um hábito de praticar, que seja 20 minutos ou 1 hora por dia, ele não vai conseguir atingir um objetivo. Então, o melhor curso para quem quer desenhar é ter papel e caneta e dispor tempo para isso. Mas, quando eu comecei a ficar maior e tal, lá nos meus 16, 17 anos, eu comecei a procurar fontes e lugares para estudar. E aí eu acabei fazendo um curso no Museu Hipólito, em Porto Alegre, não existe mais esse grupo, era o Grupo Visuarte, que é do Daniel HDR, é um desenhista gaúcho que já fez trabalho para Marvel, para DC Comics. Ele é um cara bem conceituado assim, no meio. E eu fiz curso com eles lá de histórias em quadrinhos, que aí não era bem de desenho, era para aprender técnica de roteiro, técnica de paginação, técnica de criar suspense de uma página para outra, como transformar uma história escrita numa história desenhada, né? Então foi muito importante assim naquela fase, porque eu tive acesso a esse tipo de conhecimento de técnicas, de estilos, né? E essas características mais específicas das histórias em quadrinhos mesmo, né? Da nona arte, chamada nona arte. Você trabalha muito com as charges, né? O pessoal conhece bastante pelas charges, que tem até uma coletânea, né, sua. Como começou essa coisa assim das charges, que as charges são muito até para criticar a situação política, a situação... Como eu te falei antes, quando eu estava lá, saindo da adolescência, né, eu nem sei mais hoje em dia que idade que é adolescente, né? Quando eu estava lá com meus 17, 18, por aí, eu estava procurando alternativas para tentar vender desenho. Essa é a minha meta, né? Eu tenho que vender desenhos, eu quero transformar riscos que eu faço no papel em dinheiro. Então, eu comecei a procurar essas possibilidades. E aí eu comecei a fazer alguns bicos para os jornais da cidade, vendia caricaturas, fiz tirinha, uma página, mas eu fiz isso durante uns 2 anos assim, sem ganhar nada. Eu fiz só pela experiência, porque eu queria entender como é que funcionava aquela mídia ali, como é que era desenhar para um formato que sairia, na época sairia em preto e branco, né? Então eu estava aprendendo ainda no aprendizado. E a questão da charge, ela surgiu uns 5, 6 anos depois, foi em 2001, que eu participei de uma seleção para o jornal, e aí eles me selecionaram para ser o chargista. E eu nunca tinha feito charge, especificamente charge, assim, então eu sempre gosto de falar que quando eu comecei eu estava bem verde, assim, e fui aprendendo fazendo. Então hoje eu gosto de olhar
as mais antigas para ver a evolução, tu percebe. Porque para mim a charge sempre foi um grande desafio pelo um fator muito pontual da charge. Assim, quando eu comecei a consumir chargistas, eu sempre gostei muito de ler, mas quando eu comecei a fazer, eu comecei a ler mais ainda e procurar caras diferenciados. Aí eu descobri Jaguar, o próprio Luiz Fernando Veríssimo já fez charges em algum período da vida dele e tal. E aí eu comecei a reparar que o desenho, como é que vamos dizer assim, a apresentação gráfica não era o mais importante é a ideia, a sacada. E isso sempre me fascinou, porque além de desenhar, eu sempre gostei muito de criar. Eu sou dessa linha que a gente chama de criativos, né? Então eu sempre gostei muito dessa coisa de criar campanha, criar história, criar personagem, inventar histórias, né? E a charge foi uma mídia que eu encontrei muito propícia a isso, porque ela é um desafio, porque tu tem que passar uma ideia com humor num instante só, né? Então eu estava acostumado a fazer história em quadrinhos, que tu tinha às vezes 20 páginas para desenhar, para desenvolver uma história. E de repente eu comecei passei das 20 e poucas páginas para um quadro, né? Então no início foi bem difícil, assim, eu lembro que eu fazia 3 charges por semana e eu perdi o sono para fazer, porque eu não vinha ideia, não vinha piada. E hoje em dia eu faço todo dia e bem mais natural, assim, hoje para mim é tranquilo. Eu sempre falo, para mim hoje o mais difícil é escolher o tema, é escolher do que falar, porque a maneira porque eu vejo muito assim, ó, quem trabalha com charge, quem trabalha com criatividade, o que mais vale é ter um ponto de vista, é aquilo que ele sempre fala, né? Um mesmo assunto tem vários pontos de vista, então, na verdade, tu tem que ter uma capacidade de absorver as informações e transformar isso num ponto de vista interessante que funcione para aquele meio. Então, a charge no início era esse desafio de transformar minha opinião numa charge, entende? Tipo assim, no começo eu reparava que às vezes tinha alguma que eu fazia alguém não entendia, eu achava super engraçado, mas a pessoa não entendia. Ou então, o que era muito comum era tu escolher um assunto e não era de interesse das pessoas, entende? Então, até isso assim, eu comecei a perceber com o tempo que tu tem que ter uma filtragem, assim, tu começa a reparar o que o público gosta. Comecei a conhecer o meu público, porque eu também estava acostumado a desenhar muito para adolescente e para criança, então eu comecei a desenhar para a charge, ela tinha um público dos 8 aos 80 anos, né? Eu gosto sempre de contar isso, que eu achava um barato, às vezes aconteceu isso muitas vezes na cidade, eu entrava no mercado, uma senhora, assim, dos seus 78, 79 anos, vinha me dar os parabéns, que gostava do meu trabalho, e aquilo começou a me pegar de surpresa, porque eu nunca imaginei que eu tinha leitores, que eu tinha essa gama tão diferenciada de leitores, assim, mas é um exercício bacana e constante. Eu já estou fazendo a charges há 13 anos e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? Porque a charge ela vive muito do cotidiano, das coisas que estão acontecendo. Então, a gente gosta de falar assim, ó, governo bom para chargista é ruim, sabe? Porque tu não tem muita coisa para malhar, para usar de fonte de inspiração ali. Mas o Brasil faz bastante tempo que é bem inspirador nesse ponto, né? Então, eu gosto disso também, assim, eu sempre fui muito crítico, eu gosto muito de analisar as coisas, de ver e achar que tem esse papel nela. Por mais que tu use do humor, o princípio básico dela ali é tu alertar, é tu chamar atenção sobre um assunto. É crítica, né? Trabalha com exagero para criticar. Ela tem uma função jornalística, né? Ela tem uma função de informativa e opinativa. Então tu tem... O que também me deu uma certa maturidade bem legal, assim, de tu analisar às vezes o que vai falar. Eu tive um professor depois eu te falei do curso de quadrinhos que eu fiz outros, no tempo decorreu, e eu fiz um de animação no estúdio do Otto Guerra, lá em Porto Alegre, o Otto Desenho, eu tive uma aula sobre produção cultural e a professora falou um negócio que eu nunca me esqueci. Ela chegou e disse assim, ó, a gente tem que sempre pensar na responsabilidade da informação que a gente está passando adiante. Então, tipo, assim como o jornalista tem que verificar a veracidade, no caso da charge é a mesma coisa, entende? Tipo assim, eu tenho que evitar ao máximo fazer opinião sobre chute, sobre achismo, entende? Então, tu começa a pegar um faro para isso, para quando tu vê quando é especulação e quando é notícia, entende? Porque tu pode estar fazendo um desserviço, né? Ao invés de tu estar informando, tu vai estar... Tá passando informação que não é... criando boato, alimentando fofoca, aquela história de sempre, né? Então, eu acho isso interessante também nesse trabalho, que com o tempo eu comecei a criar essa capacidade de filtro, vamos dizer assim, né? Que é bem legal. Você trabalha também com outras coisas, não só a charge, né? Você na Feira do Livro estava vendendo marca-páginas, né? Isso. Eu trabalho com... Como eu te falei antes, quando eu comecei lá, não vamos falar de data para não parecer tão velho, mas quando eu comecei lá com meus 17, 18 anos, era mais forte na questão de ilustração e criatividade, e mais fácil de conseguir trabalho na publicidade, dentro da publicidade.
Então eu fiquei bastante tempo da minha vida focado em propaganda, eu trabalhei em várias agências de Montenegro, trabalhei com o Gerson Kauer, trabalhei com o Sandro Miller, trabalhei com a Geric. Eu fui pulando de agência em agência para pegar experiência e fui aprendendo. E depois morei um tempo em Porto Alegre, trabalhei numa agência em Porto Alegre, depois voltei para cá, trabalhei na Evirto, aqui na empresa de TI, na parte de marketing. Então foram todas as experiências que foram acumulando, que foram me dando aprendizado. Só que de 3 anos para cá eu resolvi dar o grito de independência, né? Eu saí da empresa que eu estava trabalhando e montei minha própria empresa. E eu montei uma empresa de marketing voltado para ilustração. Então hoje eu forneço, como é que eu vou te dizer, eu não sou uma agência de propaganda, eu até forneço material para agências de propaganda, entende? Eu sou hoje um prestador de serviços de ilustração. Então, eu ajudo e consigo elaborar campanhas e trabalho também com criação de logomarca, só que a desenharia, que é a minha empresa, ela está mais focada em cima de ilustração comercial e artística. Então, aqui o Polo, volta e meia eu faço alguns serviços para eles de cartilha, de uso de EPI, sabe essas... Sim. Que é comum a gente ver em quadrinhos, a gente usa assim, cartaz informativo de empresa, eu faço bastante disso, mas desde quando eu fui patrão da Feira do Livro de Montenegro em 2010, eu ganhei uma visibilidade dos autores, comecei a fazer parte da AMES, e aí eu comecei a focar também na parte editorial. Tenho feito muita ilustração para livro, principalmente para os autores aqui da cidade. Eu já tinha feito alguma coisa quando eu era mais jovem, assim, tal, mas sempre era meio no pulo, assim, tipo, apareceu aqui, faz. Agora não, agora eu estou com a empresa focado nisso e tenho feito, esse ano foram 4 projetos e pro ano que vem já tem 3 aí engatilhados, então tá uma demanda bem interessante, assim, porque sei lá, se dá tempo pra gente filosofar, mas eu comecei a reparar que a publicidade não me satisfazia nessa questão de preenchimento profissional, assim. Então, tipo, a propaganda ela é muito rápida, ela é muito cheia de regras, tu tem que atingir um objetivo, então às vezes a parte criativa ela fica suprimida para dar lugar para a parte mais eficiente, porque aquilo tem um propósito. E quando eu comecei a fazer os livros, e principalmente livros infantis, tu trabalha diretamente com o autor, com o escritor, então tu tem uma ligação muito mais... Tu tem uma liberdade criativa muito maior, entende? Tipo, quando eu fiz o trabalho da Márcia, eu sentei com ela no primeiro encontro e eu pedi assim, Márcia, o que tu espera das minhas ilustrações, né? O que tu quer? Tu quer me mostrar algum estilo que tu gosta e tal? Ela disse assim, eu quero as tuas ilustrações. Eu gosto quando o cliente fala essa frase, pira o cabeção. Chegou e disse assim, faz o que tu quiser, usa a tua criatividade aí e me apresenta o que tu puder fazer de melhor em cima dos meus textos. E aí funcionou super bem. Eu apresentei 3, 4 páginas, assim, uma prévia, ela passou para o editor, para o cara da editora, ele já gostou, já deu retorno. Então foi um trabalho que foi um pouco diferente, assim, a minha autoria tinha presença, entende? Tipo, o meu trabalho autoral de ilustração estava valorizado ali. Então eu comecei a focar justamente por isso, porque eu senti que na ilustração editorial para livros, o ilustrador é requisitado, tu entende? Tipo, o teu estilo as pessoas começam a querer. O cara já te procura conhecendo o teu trabalho, dificilmente ele vai... Tipo assim, a empresa de ilustração não é o cara vai lá, bate na porta e diz, eu estou procurando ilustrações, você vende? Né? Não é assim que funciona, geralmente Sim. A pessoa já vem por alguma indicação ou por algum material que ela já viu em algum lugar, então o teu trabalho, a tua qualidade autoral fica mais evidente, assim, então isso sempre me interessou bem mais, assim. Eu posso mostrar aqui? Pode. Tipo, isso aqui é um gibi que eu fiz em 90 e... Jesus, eu nem lembro direito essa data. Deixa eu ver que eu acho que eu anotei aqui. Foi 97 ou 98? 99. Esse aqui é de 99. Que eu montei com os 2 amigos aqui de Montenegro, a gente fez, ele é bem tosco, assim, pra ver que ele é bem tosco. Só que foi a primeira, né? Foi a nossa primeira... Na verdade, isso foi o número 2, mas essa revista Excêntrico, ela foi o nosso, digamos assim, o nosso grito inicial, né? Eu voltei de Porto Alegre, tinha feito esse curso de quadrinhos que eu comentei contigo, e eu cheguei aqui louco para desenhar, assim, eu saí do curso com um tesão muito grande de fazer uma história em quadrinhos. E aí eu me juntei com mais 2 amigos, um escrevia, o outro desenhava também. E aí a gente tinha aquela ideia um pouco inocente na época de achar que a gente ia fazer um material de quadrinhos, mandar pra Marvel, os caras iam publicar e nós ia ficar milionário, né? E aí quando a gente começou a desenhar, a gente esqueceu do objetivo, a gente estava tendo muito prazer em fazer, foi muito divertido de criar as histórias, desenhar e tal. E quando a gente foi transformar ela em revista, quando a gente foi ver como é que ia fazer para publicar isso e tal, que a gente viu que o mundo é cruel, que as coisas são difíceis, que tudo é caro, né? Que não é bem assim. E aí eu tive um professor do curso de quadrinhos que ele era...
do movimento underground dos anos 80 no Brasil, que ele chegou para mim e me apresentou o conceito do fanzine. O que é o fanzine? É aquela revista que tu vai lá e faz xerox tu mesmo, faz xerox, monta e faz a tiragem que tu puder pagar e espalha, e vende, faz o que tu puder fazer. É tipo um método faça você mesmo. E para mim foi um pulo muito grande na minha carreira, porque me deu essa sensação de poder fazer. Né? Tipo, quando a gente concluiu a revista, a gente pensou, pô, a gente fez tudo sozinho, teve ajuda de um monte de gente e tal, mas a iniciativa foi nossa, a gente correu atrás, a gente conseguiu executar. Então, para adolescentes da época que nós tínhamos, até numa questão de autoestima foi muito interessante, sabe? Tipo, a gente saiu dali com essa sensação, assim, eu posso fazer coisa. É o que eu sempre digo, né? Eu tenho costume de dizer que tudo é mais fácil e mais difícil do que a gente pensa. Porque saiu nessa coisa de agora eu vou vender pra Marvel. Não é assim. Aí, mas também não é tão difícil. Não. Dá, tem que... Expressou do jeito certo, é isso mesmo. Tu cria fantasmas onde não existem e tu acha que é fácil onde não é fácil. Não é fácil. Então, mas foi um aprendizado muito interessante. A gente fez, foram 3 edições. Na época, pelo fato de a gente ser gurizada, com 17 anos chamou atenção, os jornais fizeram matéria com a gente. A gente distribuiu 2.000 gibis em uma semana. A gente fez um evento que a gente atingiu um número bem legal de pessoas. E aí, a partir dali, comecei a ficar conhecido, eu e esses meus amigos também, como a gente ficou pontuado, assim, né? Os caras dos quadrinhos, os caras dos desenhos, né? Então, eu comecei a tirar proveito disso, fui moldando os trabalhos conforme esses resultados que esses trabalhos geraram. Aí, anos se passaram e eu comecei a participar dessas publicações em parceria, né? No caso, em 2007, eu lancei esse meu livro de charges, 2008, perdão. Eu lancei esse livro de charges, que é uma coletânea, no caso da época de todas que eu já tinha feito, eu escolhi as melhores e publiquei esse livro. E aí depois, na sequência, veio o livro da Márcia Martini, que eu fiz a parte de ilustrações e planejamento gráfico. Então, além de desenhar as poesias, foi feito um trabalho de montagem, de estudo, de capa, né? Esse livro aqui eu fiz 100% dele. Toda a parte de montagem e planejamento gráfico eu participei. Eu dobraria Prefiro Poesia, da Márcia Martini, que é um livro que foi lançado pela WS Editor, que está tendo uma resposta bem interessante. Assim, as professoras têm nos dado um feedback bem legal, que estão trabalhando nas escolas e têm tido ótimos resultados com a molecada. E é bem diferente do trabalho dos outros, né? Os desenhos são bem diferentes. O estilo aqui é bem visível que é diferente pelo seguinte, eu estava há muito tempo fazendo trabalho para jornal, para charge, e o pessoal começou a enxergar meu trabalho só como cartunista, né? O estilo cartoon, aquele estilo mais cômico, né? E alguns trabalhos de publicidade também eram voltados para esse lado, então eu comecei a ficar muito conhecido como trabalho de cartoon. E quando ela me deu liberdade criativa para esse trabalho, eu resolvi experimentar e fui para um estilo talvez um pouco mais realista, assim, né? Buscando um realismo feito a lápis, né? Vamos dizer assim. E ela adorou, e aí, como os primeiros testes deram bem certo, eu fui tocando o projeto depois, e algumas ilustrações um pouco mais difíceis que outras, mas no final ficou muito legal. Eu até trouxe aqui um original. Essa da poesia, que tem o tigre e o urso. Um Bom Dia Confusão, que eu sou desenhista de figura humana, eu estudei sempre desenho de figura humana. E quando ela chegou para mim e me passou os poemas e eu vi que a maioria dos poemas eram em torno de animais, eu peguei todas as enciclopédias que eu tinha, fui lá no Google e comecei a estudar a anatomia dos animais, porque é completamente diferente. E o que é mais xarope é que cada bicho tem uma anatomia completamente diferente. Vamos supor, se eu desenhar um negro, um japonês, um americano, um alemão e um brasileiro, é uma pessoa, um ser humano, né? Cabeça, tronco, membros, muda ali a cor de pele, muda o formato de nariz, mas o padrão é um ser humano. E animais não, animais o bicho pegou, né? O bicho pegou porque cada animal tem uma maneira completamente diferente de tu pensar e elaborar o desenho. Mas eu sou de uma escola mais antiga, assim, do desenho que gosta de desafio. Assim, quando eu vi que era difícil, aí que eu me empolgo, entende? Quando o trabalho é muito simples, eu já fico meio... assim, quando o negócio é de perder sono, aí que eu acho divertido, né? Porque daí tu tem que sair da tua zona de conforto, né? E praticar um período. Porque isso que as pessoas não acham, assim, as pessoas enxergam muito a questão do desenho feito à mão como um talento divino, um dom, algo que tu nasceu com aquilo e tal.
Eu acho que a gente nasce com uma predisposição, mas eu acho um pouco desmerecer a trajetória de todo artista, entende? Porque tipo, tu pratica muito para chegar num desenho rápido. Porque eu ouço muito isso as pessoas dizendo para mim assim, tu faz o desenho rapidinho. Mas eu levei 35 anos para fazer o desenho rapidinho, né? Então é nesse sentido. A gente tem que ter a prática no desenho. Então, quando ela me pediu fazer bichos, eu fiquei um mês praticando desenho de bichos. Não fui assim, peguei, sentei, fiz e pum, acabou. Né? Aquele urso que tu viu ali, eu fiz 6 ursos até sair aquele ali. Teve desenhos que foram 20 esboços até sair o definitivo, né? E não que não fique bom das primeiras vezes, mas é que a gente que com a prática, com o tempo, tu sabe que nunca confie no primeiro, né? Essa é uma regra, nunca confia no primeiro. Porque o primeiro, o segundo vai te mostrar o que tu errou no primeiro, o terceiro vai te mostrar e assim por diante. Então, quando tu vai fazendo uma sequência, tu começa a enxergar. É muito comum quando eu faço oficina de desenho, um moleque chega pra mim, e aí eu peço pra eles levarem pasta, né, pra eu avaliar e tal. Aí o moleque chega pra mim com 3 desenhos. E aí eu sempre falo, eu avalio, mas eu não consigo ter uma avaliação real. Tu entende? O legal de tu montar uma pasta, para quem está assistindo e quiser montar pasta de portfólio, de desenho e tal, é tu pegar uma série de 4, 5 desenhos de cada ano. Tu escolhe os teus melhores do ano, porque daí quando tu for mostrar para a pessoa, se o cara ele é do meio e entende, ele vai perceber a evolução. Tipo assim, não tem vergonha do teu desenho mais antigo. Mostra ali, esse aqui é de 10 anos atrás. Porque justamente quando o cara vê o teu de 10 anos atrás e vê o teu de agora, ele vai perceber justamente a tua evolução. Ele vai sacar que tu teve prática, que tu praticou. Entende? Quem vai estar te avaliando vai perceber isso. Vai falar, esse cara aqui desenha um monte, ele desenha quantidade. Né? Porque para ele chegar nesse desenho aqui, ele não fez de primeira. Né? Tu consegue perceber isso, o cara não saiu de primeira. Né? Então, nem sei se é isso que eu perguntado, eu tô... Mas seguindo nos livros, aí depois do da Márcia, veio esse da Elita Peralta, né? Elita Martinelli Peralta, As Letrinhas Amigas, é um projeto, ela tinha um sonho guardado, que ela queria fazer um livro para a neta, e aí ela me convidou para ilustrar e ficou um livro bem bucólico, assim, bem singelo também para criançada na idade da alfabetização, que é uma criança que ganhou um joguinho de letrinhas, e as letras ficam disputando a atenção da menina e tal, é bem interessante. E aqui eu já usei o traço de cartoon um pouco mais infantil, mas aqui eu já comecei a treinar técnicas de lápis de cor, com aquarela, sabe? Porque o barato de tu desenhar livro é que cada projeto é diferente, então ele te permite experimentações. Então eu comecei a cada projeto de livro que eu pegava, eu me focava em elaborar uma técnica específica para aquele livro ali. No caso da Márcia foi lápis mais recorte e montagem. Tá? Tem manipulação de imagem junto, além dos desenhos a lápis. O da Elita já foi esse desenho declarando que é feito à mão, sabe? Eu deixei bem claro, assim, se tu observar, tu vai ver que ele tá escancarado, o risco do lápis. Tu percebe, por quê? Porque eu queria que a criança tivesse essa proximidade com o trabalho como enquanto desenho, né? Tipo, não queria criar aquela ilusão, entende? Tipo, isso aqui é um bonequinho. Não, é um desenho. E agora... para as crianças, daqui a pouco para quem gosta de desenhar, minha sobrinha, né, tem 5 anos, ela desenha, para ela é interessante esse tipo de desenho para as crianças, que eles podem fazer, né, que eles sentem, que conseguem também. Eu conversei uma vez com uma psiquiatra e com um psicólogo a respeito de... Porque como eu comecei a trabalhar muito voltado para a produção infantil, eu comecei a estudar também essa parte pedagógica e psicológica, porque é uma responsabilidade, né? Tu está produzindo material para um público muito aberto a tudo, né? A criança está aberta a tudo, então eu sempre tive essa responsabilidade de pensar bem antes de mostrar e levar esse trabalho para ela. Então, uma psiquiatra me contou uma vez uma coisa que ela me tirou um pepino na minha cabeça, que era o seguinte: a criança, ela percebe quando aquilo foi feito para ela, ou não. Tu entende? Em que sentido isso? Se tu pega esses livrinhos que são assim só vendedor de brinquedo, sabe? Os caras inventam um brinquedo e inventam uma história para ajudar a vender o brinquedo. A criança percebe, ela não fica fiel àquilo. Ela compra, ela consome no período que tá bombando, vamos dizer assim, tipo Monster High, né? Que é o que tá bombando hoje. Eu tenho uma filha, então eu já comprei Monster High para ela. A gente sabe que ano que vem Monster High não existe mais. Por quê? Porque foi feito, é um produto montado para vender ali e pum, acabou. Quando a coisa é feita com raciocínio feito para a criança, para a transformação dela, para
contribuir para a alfabetização dela, para contribuir para a aquisição de conhecimento dela, a criança percebe isso e ela se apega àquele material, né? E tu falou na questão da resolução dos desenhos, esse material da Elita, como eu sabia que era específico para a idade de alfabetização, ali os 5, 6, 7 anos, eu justamente busquei uma ilustração que não afastasse eles tanto, entende? É isso que tu falou, eu queria que a criança olhasse o desenho e pensasse, pô, mas até consigo fazer algo parecido, entendeu? Então vem nessa questão da identificação. O desenho animado tem muito disso, né? O desenho animado ele tem aquelas formas mais infantis que é justamente para a criança. A psiquiatra que eu conversei, ela me falou justamente isso, que a criança ela sabe que é um desenho. A gente que é adulto, a gente cria um monte de monstro em cima às vezes de coisas, porque isso aqui tem simbologias, não sei. Para a criança não interessa nada disso, para a criança só interessa que é colorido, que é inteligente, que é criativo, né? A criança ela é exigente, a criança moderna ela é muito exigente. Então o papel do cara que produz coisas para a criança é se antenar em apresentar isso de uma forma que vá, não digo conquistar ela, mas que vai fazer ela fazer essa linkagem, entende? Tipo, ela vai bater o olho e vai dizer... Vou te dar um exemplo. Eu quando era criança, eu lia muito aqueles livros de Esopo, que era uma literatura comum para criança na época, e tinha uma outra, que é famosão também, que não está me vindo agora, dos Irmãos Grimm, toda aquela série dos Irmãos Grimm. As ilustrações eram horrorosas, assim, eu tinha medo daquilo, me dava pesadelo. Eu lembro de tinha livro infantil que tinha uns desenhos feitos a bico de pena, que eu achava aquilo sinistro, mas daí que hoje, qual é o contexto que eu enxerguei? Aqueles livros eram dos anos 50, 60, e eu li eles nos anos 80, né? Nos anos 80 a gente tinha essa coisa também, né? Que as coisas demoravam para chegar, geralmente aqui era lançado com anos e anos depois que foi lançado no seu país original. E hoje que está tudo mais interligado, a gente consegue ter essa resposta mais rápida, né? Então, a ilustração que eu li não me agradou, porque não era feito para mim, não foi feito para o público da minha idade daquele período, né? Da mesma forma que esse livro aqui, daqui 20 anos talvez, vai ser outra forma de ilustrar, entende? A gente chama isso de estética, né? É um movimento de consumo das pessoas perante as imagens. Assim, cada década as pessoas tendem a gostar mais de alguma coisa ou outra. A gente observa isso em tudo, no design como um todo, automóveis, tu vê que a cada 10 anos eles dão uma guinada, vestuário, quase tudo. A gente tem, assim, a cada década, a gente tem uma estética que predomina, né? Então, eu sou da escola, agora falando dos meus trabalhos em livros de criança específico, eu sou da escola do fofinho, sabe? Eu tenho essa coisa, para mim tem que ficar fofinho. Se é para criança, o aspecto do desenho tem que ficar fofinho. Ela tem que, né, olhar e... Não é bonito nem feio, é fofinho, é simpático. O personagem tem que ser simpático, né? Tipo, porque às vezes tu percebe que o cara fica rebuscando tanto uma ilustração com aquela pretensão de fazer um baita de um desenho e depois ele não atinge o objetivo. Tipo, os adultos vão achar o máximo, agora uma criança não vai gostar. E esse ano aqui a gente eu lancei junto com o Carlos Leser, o Parque de Versos, que é um livro também de poesia infantil. E esse foi um pouco diferente do da Márcia, porque aqui o foco foi brincar com a questão do cartoon mesmo, a ilustração. Mas aqui o Laser também fez o mesmo jogo de liberdade. Ele chegou para mim e falou, eu quero o teu traço cômico, mas crie conforme tu achar melhor para se encaixar com a história e com a ideia geral do livro, né? E a gente ele lançou agora mês passado, e está tendo uma resposta bem positiva também da criançada e das escolas, né? Porque eu faço parte da Associação Montenegrina de Escritores e a gente tem uma piada lá que a gente costuma falar que é assim, né? Quando o pessoal começa a reclamar de grana, né? Não sei o quê, não vendeu bem lá em tal lugar, lá vendeu melhor. Eu sempre gosto de chegar e falar assim, cara, tu quer viver de livro, tu tá no país errado, né? Tipo, tu quer ganhar dinheiro sendo autor de literatura no Brasil, tu não tá entendendo o contexto das coisas. Então essa coisa da literatura e dos livros infantis, eu vejo muito mais como o nosso trabalho, assim, muito mais de germinação, entende? A gente está plantando para talvez no futuro o público ficar cada vez mais cativo, né? mais junto da gente, assim. A gente teve esses fenômenos com Harry Potter, Senhor dos Anéis, de literatura infanto-juvenil de uns 10 anos para cá, que aumentou muito o número de leitores jovens. Isso é muito bom. E no Brasil existe uma produção muito grande de literatura infantil que também já se tem resultados, né? O meu foco de trabalho é justamente esse, tipo, o adulto já tem as suas manias, né? A criança tu consegue ir pela base ali, tu vai alimentando ela, tu vai dando coisa boa,
né? Então, eu acho que o objetivo de trabalhar com literatura infantil, no Brasil principalmente, antes de fama, fortuna e sucesso, é tu conseguir atingir, conseguir botar, nem que seja uma sementinha lá na cabeça da criança. Porque a gente tem uma educação nacional assim, há muito tempo já, e a gente tem um movimento social até, vamos dizer assim, que é contra o pensamento, né? Tu conversa com uma pessoa e tu percebe que ela gosta de ler, ela gosta de falar, ela gosta de elaborar coisas e tal, as outras pessoas tendem a não gostar daquilo, né? Então, eu pertenço a esse movimento aí que está querendo botar a galera a pensar, porque depois que pensar para de doer, o cara vicia em pensar, sabe? Então, eu penso assim, a gente tem que encher o saco porque é muito mais positivo pensar no futuro num país com pessoas inteligentes do que o contrário, né? Pra mim é meio óbvio isso, né? Tipo, se tu alimentar a base, tu aumentar o número de pessoas interessadas em literatura, em cultura e arte e conhecimento em geral, o resto todo vai se encaixando aos pouquinhos, aí passa por cima de política, passa por cima de decisões, de manda-chuvas e etc. É quando a coisa começa a se alastrar, né? Tipo assim, no Brasil se alastrou a ignorância. Eu acho que está na hora, mais do que na hora de começar a alastrar a sabedoria, né? Acho que é um momento bom para isso, pra gente. E começando pelas crianças, pelo público mais jovem é mais fácil, mais difícil tu colocar ideias numa pessoa mais adulta. Ela vai gostar, pode gostar, mas vai ficar naquilo. A criança que vai seguir, vamos dizer. Tem umas expressões que dizem, né? Depois de uma certa idade só matando, né? Então, a criança, pelo menos, tu pega ela na fase de formação do pensamento, né? Das opiniões, dos conceitos. Então, o meu objetivo em trabalhar com criança é justamente por isso, porque eu tô pegando alguém que não tem vícios de raciocínio, vícios até de linguagem, vícios de decisões, entende? Ela tá aberta, a criança é isso, ela é uma tela em branco, né? Então é legal da gente pegar e fazer esse trabalho para fazer essa construção gradativa, assim, né? Eu gosto muito de trabalhar com o público infanto-juvenil também, porque daí vem na questão que eu estava falando antes da crítica. O infanto-juvenil já vai, eu tenho trabalhado mais com as charges para gerar essa questão da discussão, do cara formar opinião, de ter jovem com ideia na cabeça, né? O cara perguntar uma coisa, o cara saber opinar, saber participar de uma discussão, ser ativo numa conversa, né? Ser atuante até na sociedade. O conhecimento ele não te traz coisas negativas, ele só te traz vantagens, né? Ele te melhora enquanto indivíduo e também enquanto um indivíduo no coletivo, né? Uma pessoa no meio. Mas então, Verso, pra gente ir encerrando, né? Que conselho, então, você dá pra quem quer começar nesse caminho? É o treino, então, mesmo? Olha, pra quem tá em casa que sonha viver de desenho, eu aconselho a estudar medicina. Não, tô brincando. Quem tá começando agora é praticar, é não ter medo de errar, é entender que o papel já morreu, né? A árvore já morreu, então desenha. Né? Eu percebo muitas vezes que tu vai na escola, a criança ela tem medo de usar o papel, né? Aquela coisa eu vou gastar uma folha. Gasta a folha, desenha bastante. Experimenta coisas diferentes do tipo, põe o papel na parede, desenha na parede, usa carvão para desenhar, usa caneta Bic para desenhar, vai experimentando e alternando, mas o principal é prática e observação, que também isso é muito importante. Observar outros caras que fazem coisas que vocês acham interessante e querem talvez estudar aquele estilo dele, e muita leitura de imagem, né? Artista visual, designer, cartunista, ilustrador, é um produtor de imagem, é um cara que cria imagens. Então, tu só consegue criar imagens originais interessantes se tu absorve bastante mais. Então, isso é outra coisa que eu também aconselho. Assista filme, assista desenho animado, vá em exposição de arte no museu. Quando chegar na casa de alguém e ver que aquela pessoa tem obras de arte na parede, vai lá e dá uma olhada, sabe? Não fique indiferente às imagens. Quem quer trabalhar com imagem não pode ser indiferente a elas. Eu sempre gosto de falar que o desenhista tem que ter um olho nerd, né? Ele tem que ter um olhar curioso, um olhar inquieto e principalmente observar o máximo das coisas possíveis e paralelo a isso praticando. Eu sempre gosto de falar que desenho é que nem tocar violão. Tu começa, tu toca uma nota. Em um ano tu está tocando uma música e em 5 anos tu está compondo, né? Então é mais ou menos por aí. Tipo, que o pessoal meio que se frustra se o cara começa a desenhar tarde, aí ele fica lá 3 meses desenhando e não tem resultado nenhum. É lento, é muito lento.
Eu desenho hoje, a maneira como eu desenho hoje é porque eu desenho desde criança sem parar, né? Eu não parei, eu não interrompi nunca o processo. Mas eu sou um que eu gosto de falar isso e as pessoas, e tem gente que briga comigo, mas qualquer pessoa pode desenhar. Se empenhar, aprende. Cada pessoa vai ter um tempo de aprendizado, mas se empenhar, ela vai conseguir. Eu acho que o básico é querer, né? Então, quando tu falou conselho para quem está começando, se faz essa pergunta hoje, assim, olha assim, pensa, eu quero isso para mim, né? Se a resposta for sim, já é bem caminhado. Aí tu só vai aprimorando e praticando que tu vai chegar lá. O problema é que às vezes a gente quer coisas que a gente não está bem certo, né? Então o cara, ele... que nem eu já conheci pessoas que me disseram que eram desenhistas, faziam um desenho por mês, assim. Ficava lá, tudo bem bonitinho. Tá muito mais pro lado do hobby do que pro lado da prática mais profissional, né? Esses conceitos que eu tô falando é para quem quer trabalhar com isso, né? Sim. Óbvio que muita gente desenha só por hobby e beleza, cara, né? É divertido também, então tá valendo. E para quem quer entrar em contato contigo, então, com a empresa para pedir um trabalho, um orçamento, como é que pode entrar em contato? Meu telefone é 9782-9900 e quem quiser pode acessar também www.desenharia.com, né, sem BR, só .com. E quem pelo site consegue mandar e-mail para mim também. E no Facebook tem lá a página Charges do Versa, se procurar, botar no procurar lá vai achar facinho. E estou aí à disposição para quem quiser fazer cotação, quem quiser. Eu trabalho, hoje o foco da empresa está em ilustração editorial, ilustração publicitária e principalmente treinamento. Eu tenho feito muito, eu tenho dado oficinas em eventos para todas as faixas etárias e tenho feito trabalho também de assessoria de criatividade para as empresas. Assim, quem quiser fazer, às vezes tem seminário numa empresa, quer fazer eu trabalho com palestras e exercícios que estimulam a criatividade, né? Aí é geral, não é só desenho, é para quem precisa escrever, quem precisa ter ideias, quem precisa resolver problemas, decisões e tal. A gente faz um treinamento em cima de criatividade. Então tá, hoje a gente fica por aqui. Obrigada, Versa, então, por participar do programa, né? Foi um prazer. Até o próximo programa.